O menino de 9 anos que matou 23 animais ao invadir uma fazendinha em Nova Fátima, no norte do estado do Paraná, não será punido criminalmente. Isso porque, por ser menor de 18 anos, ele é considerado inimputável, ou seja, não pode ser condenado por crimes. E a gente convidou o advogado João Américo de Freitas para explicar os detalhes do que diz a lei. João, bom dia, bem-vindo mais uma vez ao Jornal da Cidade. Nesses casos, ou casos semelhantes, o que é que a lei aponta? Bom dia a todos da Rádio Cidade, muito obrigado pelo convite. Primeiro, rechaçar essa conduta de maus tratos e até que leva os animais à morte. A sociedade já deixou bem claro que não vai tolerar esse tipo de atitude. Quem assim age pode ser punido com a pena de 2 a 5 anos. E no caso do menor, ele não vai responder o processo criminalmente e não vai ser encaminhado para um presídio. E sim vai sofrer uma medida socioeducativa que pode chegar até 3 anos. Essa é o que determina a lei. Porque a lei estabelece a ideia de que o menor tem a condição de se ressocializar, de mudar. Então, há um regramento, um tratamento diferenciado quando os menores cometem crimes. E aí se estabelece a ideia de que menor não comete crime, mas fato análogo a crime. Mas não deixa de ser considerada a conduta típica. O que quer dizer isso? O fato do menor não deixa de ser considerado um fato grave, não deixa de ser considerado um crime. Só tem um tratamento diferente por conta dessa previsão do Estatuto da Criança e do Adolescente, que, como eu já disse, tem, entre outras percepções, a ideia de que o menor está em formação, pode ser revisto, ou seja, deve haver algum distúrbio mental, naturalmente está muito claro, né, de uma criança que se propõe a fazer isso. Então, tratamentos psicológicos, indicações clínicas, podem fazer com que essa criança saia melhor do que entrou, do que simplesmente jogar em uma unidade prisional e até brutalizar esse menor. Então, a gente nota que, no mais, deve haver algum tipo de patologia, uma sociopatia, pode ser um psicopata, por ter agido com tamanha crueldade a animais indefesos. João, nesse caso, o responsável pelo menor, que no caso dessa criança é a avó, pode sofrer alguma punição também? Em tese, não, porque aí seria estender a pena para... só em alguns casos de descuido, ou seja, de abandono, mas a regra é que a pena e que a ação fique circunscrita efetivamente àquele que praticou o crime. Existe um princípio da intranscendência da pena, ou seja, no sentido de que só aquela pessoa que realizou a conduta é que vai sofrer as consequências. Mas um estudo psicossocial deve ser feito com essa avó, para entender se a avó percebia esses sinais que essa criança possuía esse distúrbio, essa inclinação para a prática do crime. E algumas medidas devem, do ponto de vista de intervenção psicológica, elas devem serem tomadas. Não dá para a gente perceber isso e normalizar e achar que isso é um fato que choca a todos nós, que possui, na minha avaliação também, alguns fatores de ordem psicológica. Pode ser uma família desestruturada, a avó pode, pela condição, não ter percebido, não ter dado a educação adequada, preenchido essa criança de valores, ao ponto dela compreender a natureza da vida, que se expressa não só na vida humana, mas também na vida dos animais, e essa natureza da vida se expressar, se manifestar como algo que deve ser cuidado por todos nós. João, você falou aí, sobre fatores psicológicos que podem ter influenciado nesse caso. Por exemplo, quem vai avaliar esse caso, não sei se um juiz ou algo do tipo, mas pode indicar para que esse menor de idade ele faça, por exemplo, um tratamento psicológico, psiquiátrico, para prevenir que coisas piores possam acontecer? Exato, você também tocou nesse ponto fundamental. Aqui em Caruaru, por exemplo, a vara da criança, do adolescente, da juventude, ela possui um aparato de uma equipe multidisciplinar, psicólogos, assistentes sociais, e que podem fazer essa avaliação e compreender a natureza de quem, de fato, nessa idade se propõe a realizar uma ação tão grotesca que, como já disse, nós rechaçamos
com veemência. Então, essa equipe elabora o laudo e aí, a depender da conclusão do laudo, vai encaminhar o tratamento adequado, no sentido de ter a compreensão de ter a compreensão, de ter um entendimento de que depois de formado um diagnóstico, como você também colocou lá, para evitar que no futuro fatos mais graves ocorram. João, outra questão também que muito foi discutido, né, é como fica a situação do local, que era um hospital veterinário que tinha aberto aquela fazendinha, né, em questão de prejuízos e tudo mais. Eles podem entrar na justiça para que os parentes do menor possam pagar pelos prejuízos? Nesse caso, sim. Poderia ingressar com a ação de indenização de danos materiais, apesar de ser inestimável, mas se calcular eventualmente quanto é que se sofreu de prejuízo, e ingressar com a ação civil contra, aí sim, os representantes legais do menor, que seriam a avó, o pai, a mãe, a fim de suprirem esse prejuízo. Se a família tiver alguma forma de pagar, se não, pode ocorrer se não tiver a condição financeira, se a vida é só para subsistência, a ação bloquear os bens, bloquear alguma coisa, mas no fim, se não tiver essa condição de pagamento, aí de fato não teria-se a efetivo recebimento de um valor a título de indenização de dano material e de dano moral que foi praticado por esse menor. Nesse caso, a responsabilidade civil recairia sobre os representantes legais do menor, a fim de cumprimento de um quantum, ou seja, de um valor de indenização que vai ser apurado no processo. Esse caso ele tem muitas camadas, né? Tem o lado do menor de idade, tem o lado dos parentes, né, da família, tem o lado do próprio local onde aconteceu tudo, mas o que mais me choca, João, são os julgamentos na internet, né? São os juízes da internet que deram sentenças horrorosas para esse menor e muitos comentários lamentáveis dizendo que a criança deveria receber o mesmo tratamento que ele disponibilizou para os animais, ele deveria passar pelo mesmo tipo de sofrimento. Inclusive, né, com toda a repercussão do caso, esses comentários se multiplicam em todas as redes sociais e essas pessoas, inclusive, podem ser punidas também, né, por esse tipo de comentário nas redes sociais. Laís, você, com muita propriedade, com seu tirocínio de jornalista, de repórter, coloca a posição de várias camadas, de vários ângulos, e que esse caso toma. A indignação faz nascer esse sentimento, por muitas vezes, mais do que justiça, de vingança. E a vingança, por muitas vezes, se torna em ódio, e que é expressada através desses discursos de ódio que são publicados nas redes sociais, onde as pessoas, no conforto do seu lar, deixam de perceber de que nós estamos diante de uma situação que deve ser punida exemplarmente, deve ter uma ação efetiva do Estado, mas que, de todo modo, a gente não pode aplicar a justiça, né, de talião, olho por olho, dente por dente. Esses discursos se proliferam na medida em que as pessoas vão ganhando força, porque vão ver os outros, vão ver outras pessoas colocando, e acabam criando esse tribunal da internet, essa ideia dos tempos atuais do cancelamento. E podem, de todo modo, ocorrer crimes, como você também colocou, incitação ao crime, e a depender até o crime contra o menor. O menor também pode ser vítima, o menor, por mais algoz que seja, por mais reprovável que seja a sua conduta, mas o menor também pode ser a vítima de crimes que eventualmente sejam praticados no território da internet. Então, esse discurso, como você disse, você pode demonstrar indignação, pedir justiça, mas nunca ultrapassar essa barreira, sob pena de incorrer em vários delitos: incitação ao crime, calúnia, injúria, difamação, e, além do mais, eu penso que essas pessoas que propagam discurso de ódio na internet, às vezes até por fatos que nos causam repulsa, elas devem também, de todo modo, não ter uma vida muito boa, não. Porque aquele que
profere o ódio é um fardo muito pesado para se carregar. Verdade. Então você precisa às vezes despejar. Mas eu acredito que o esclarecimento, a indignação, o pedido de justiça, ele é legítimo e deve sempre fazer parte desse componente civilizatório que nós temos que ter como sociedade. Nós não podemos perder a capacidade de nos indignar contra fatos que são graves, mas que essa indignação e que esse pedido de justiça nunca ultrapasse essa barreira ao ponto de nos tornar também criminosos, pedindo que as pessoas que praticam crime sejam mortas ou de algum modo sofram. Pelo contrário, elas devem sofrer a pena que é prevista em lei e que esse ato sirva de exemplo para que nunca mais ocorra em nosso país. João, olha, muito obrigada pela sua participação, né? A gente reforça mais uma vez o quão lamentável é esse caso, mas é necessário que a gente esclareça, né? Principalmente para as pessoas mais leigas, o que esse caso ele pode juridicamente ter, né? E foi o que a gente trouxe aqui. Então, muito obrigada por participar, por nos ajudar nisso, tá? E até uma próxima. Exato. Agressões sofridas por humanos que são dirigidas a animais, violam a vida, que é o nosso bem maior, inclusive garantido pela Constituição. Então, mais uma vez, o repúdio, e que esse caso seja punido exemplarmente, mas que, de todo modo, também seja reconhecido se existe essa condição de estar diante de uma pessoa com patologia. Eu fico, patologia de ordem psicológica, eu fico muito feliz de poder contribuir com a informação, com o conhecimento, desejando a todos uma quinta-feira excepcional e que Deus abençoe a todos que fazem Rádio Cidade, que estão nos escutando. Fiquem com Deus. Obrigada, a gente conversou aí com o advogado João Américo de Freitas, né, falando sobre esse caso desse menor aí que matou 23 animais numa fazendinha no estado do Paraná. A gente lamenta muito, né, e a gente fica na expectativa, nessa torcida, para que a partir de agora, né, essa criança, que é 9 anos é uma criança, ela possa ser acompanhada, né, e ter aí os auxílios necessários para que não volte a cometer atos como esse.